Fala rapaziada, como é que vocês estão? De volta mais uma vez aqui no canal para mais uma sériezinha de analisando carteiras, que a primeiro momento não são carteiras de inscritos, né? São carteiras de youtubers com carteira pública. Vou estar fazendo essa análise, passando minha visão, comentando. Não é nenhuma recomendação, é o que eu acho, é o que eu seguiria para minha estratégia, certo? O que eu acho da carteira de vocês. Se você tá gostando dessa sériezinha, se considere se inscrever aí e deixe aí nos comentários sua carteira para eu analisar, para eu ver aqui, dar algumas sugestões, algumas dicas. Se você quiser ver minha opinião, deixa aí nos comentários ou me manda um direct no Instagram. Belezinha? A carteira do analisado de hoje é o Léo da Geração Dividendos, um canal bem grande aí no YouTube de 200 mil inscritos. Posta aí frequentemente, se você quiser saber sobre a Taurus, Klabin, fundos imobiliários, canal perfeitinho, me inspiro bastante nele. E aí a gente vai ver a carteira desse cidadão aqui, como que está. Logo de cara aqui a gente consegue ver que já investe há bastante tempo. Olha aí, desde 2021 com um patrimônio de 6 mil reais, ele foi aportando mês após mês. Olha que beleza, hein? Aumentando o seu patrimônio. Muito bom, já tem mais de 3, quase 4 anos de bolsa, então já pegou uma boa experiência e passou por altos e baixos aí. Sobre a divisão de carteira, vamos lá, logo de cara a gente consegue ver aqui que é um cara que gosta de ação, metade da carteira em ação. Gosto dessa divisão de metade em ações, acho que faz total sentido para a estratégia dele. 30% em fundos imobiliários é um número muito bom, perfeito de fundos imobiliários. Fundos imobiliários vai fazer a função ali de trazer a renda mensal todo mês, fazer a bola de neve girar, é todo mês entrando dividendo na sua conta, você vai reinvestindo e no próximo mês vai vir mais dividendo. Aqui temos ETFs, eu ainda não fiz um vídeo só relacionado a ETFs, mas pretendo fazer, inclusive vou deixar anotado aqui. Posso estar trazendo um vídeo para vocês falando só de ETFs, é algo que eu tenho bastante na minha carteira, é uma posição que eu gosto bastante e é bem completa, e aqui ele tem somente 13%, é até que considerável uma posição na carteira. 6% no Tesouro Direto, acredito que isso aqui seja uma reserva de emergência ou de oportunidade, acredito que de oportunidade, se a bolsa der uma queda aí, ele vai torrar todos esses 17 mil aqui, e em criptomoedas, beleza? De participação da carteira, acho que foi isso. Vamos ver agora sobre os ativos. Logo de cara aqui, a gente consegue ver uma grande valorização nas criptos. Então, há bastante tempo atrás, ele investiu em Bitcoin e o Bitcoin subiu 50%, um bom estouro aí nesses 3 mil reais que ele tem investido. É pouco na carteira, apenas 1%, mas dá uma boa motivação. Em ETFs, muito bom a estratégia de ETF que ele coloca aqui. Vendo alguns vídeos dele, ele fala que não tem interesse de investir diretamente no exterior. Eu não sigo essa estratégia, eu acho importante investir diretamente no exterior, você comprar os ativos, esperar a valorização ou os dividendos, e os dividendos são em dólar. Tudo bem, tem toda aquela taxação que é diferente aqui do Brasil, porém é uma renda mensal em dólar. É muito melhor do que o Brasil, lá o dividend yield gira em torno ali de 4%, mas ainda assim é em dólar, é em outra moeda, você está diversificando ainda mais a sua carteira. Mas a estratégia que ele traz aqui é se expor ao exterior só com ETFs do exterior. Aqui a gente tem a Nasdaq, que segue as 100 melhores empresas de tecnologia, ou seja, Apple, Microsoft, Nvidia. Eu vou entrar aqui no ETF.com para mostrar com mais detalhes. Eu vou fazer um vídeo sobre ETF especificado depois, mas aqui é um site para a gente analisar nossos ETFs. A Nasdaq, ela segue o índice do QQQ. Esse NASD11 segue o índice do QQQ, que são nada mais são das 100 melhores empresas de tecnologia do mundo, dos Estados Unidos, beleza? Entre elas está só empresa pequena, só tubarão pequeno, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google e Costco, muito bom. Costco é de supermercados e muito bom a Nasdaq. Agora o IVVB11, que é outro ETF muito bom, eu tenho esses dois na carteira também. Outro ETF muito bom se você quer se expor ao exterior, mas não quer ter aquela dor de cabeça de criar uma conta numa corretora ou num banco global, ter que estar fazendo a taxa de câmbio, transformando em dólar e tudo mais, você pode só jogar tudo no IVVB11, que é basicamente o S&P 500. S&P 500, caso você não saiba, é o índice das
500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é um ETF que busca somente valorização, então todos os dividendos eles são reinvestidos no próprio ETF. Na carteira dele tá com uma valorização de 30%. Muito bom, uma posição bem relevante da carteira dele, valorizando esse tantão aí. Aqui temos uma BDR, um valor simbólico aqui de 200 da carteira dele, só em Apple, ele jogou lá e viu o que fez. E o Tesouro Direto, a reserva emergência dele, Tesouro Selic 2027, 2026 e o pré-fixado. Então beleza, passamos aqui por uma porcentagem pequena da carteira dele, agora falta as ações e os fundos imobiliários que abrangem aí quase 80% da carteira do Léo lá da Geração de Dividendos. Vamos ver aqui, vamos passar primeiro pelas ações, beleza? Maior parte aqui em Banco do Brasil, empresa totalmente perene, com um pouco de relevância ali pelo governo, mas totalmente perene, muito boa essa estratégia. Segunda posição, a Vale. Como eu venho falando para vocês, a Vale é uma empresa mais cíclica, você tem que saber a hora de comprar, certo? Agora ela tá numa hora muito boa, o preço médio dele tá em R$60. Pode ver aqui que o preço médio dele então tá aqui na baixa aqui de R$60, ele pode ter comprado recentemente e não aproveitou uma dessas altas aqui. Porém, você consegue ver uma expectativa de alta e baixa. Tem esses picos da Vale, agora tá numa baixa, eu tô comprando Vale e tô esperando valorizar, mas mesmo assim o dividend yield não deixa a desejar. 11% de dividend yield é um dividend yield muito bom. Taesa, também outro setor perene aí da nossa bolsa, empresa de energia, empresa centenária, muito boa, desvalorizando 3%, nada demais. BB Seguridade, outro da nossos temas perenes, que seria as seguradoras. O modelo de negócio da seguradora é feito para ganhar dinheiro, o dinheiro tá lá também e é do Banco do Brasil, né? Então, você consegue ver aqui que as principais posições dele, R$30 mil, R$40 mil em Banco do Brasil, R$40 mil em Vale, R$30 mil em Taesa. Então, ele tem maior parte em commodities, bancos e energia. A principal da carteira dele é isso. Se a gente vir até em gráfico aqui, a gente consegue ver o valor da posição e, cara, são basicamente esses três que giram a carteira dele. É bastante concentrado, 80% da carteira só em 3 ativos. Você pode olhar aqui de cara, pô, ele tem 15 ações, isso não é muito, não tá muito diluído? Poderia estar diluído, poderia, mas pro patrimônio dele eu acho até um número interessante, ele trabalha com isso, ele tem um canal disso, então ele vai conseguir acompanhar todos os relatórios dessas empresas, mas se a gente entra no gráfico e a posição da carteira é 80% em 3 ativos, em 3 principais posições. Banco do Brasil, tudo bem, um setor muito bom. Vale, uma commodity cíclica, você tem que saber comprar na hora certa. Taesa também, uma empresa centenária muito boa. O que eu acho disso? Estão em setores bons? Estão sim, tem seguradora, tem saneamento mais para baixo. Só que, cara, tá muito concentrado em somente 3 ativos. Se Banco do Brasil, por exemplo, se perder no meio do caminho, acontecer alguma notícia do governo, ele vai perder essa parte de BB Seguridade que está em 6%, mas essa parte de R$40 mil em 30%, ele também vai perder. R$40 mil e 30%, ele também vai ter um grande déficit aí. Eu achei muito concentrado. Minha estratégia seria, como ele tem já Itaúsa na carteira dele, Itaúsa é outra do setor financeiro, segue ali um pouquinho do Itaú, mas é uma hold, né? Então tem várias empresas junto com ela, mas ainda do setor financeiro, concentraria também um pouco mais em Itaúsa. Então do setor financeiro eu teria Banco do Brasil e Itaúsa. Do setor de energia, Taesa e Semig. Eu tô vendo aqui que ele tem Auren também. Seguradoras, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Caixa Seguridade ele não tem aqui, certo? Então eu seguiria essa estratégia para esses patrimônios gigantescos, certo? Óbvio que ele trabalha com isso, ele tem um canal disso, provavelmente a renda principal dele é isso, então ele conseguiria tomar conta de todos esses ativos, certo? E aí eu acho que de resto aqui são só valores simbólicos, essa B3 caindo 35%, Fleury caindo 19%, não fazem parte de uma parte tão grande na carteira. R$800, R$1.000, nada muito elevado, certo? Nada muito preocupante. Vamos passar para os fundos imobiliários da carteira dele também. Olhando agora na posição por gráfico aqui dos fundos imobiliários dele, dá pra gente ver que ele tem uma diversificação maior nos fundos imobiliários, o que a maioria das pessoas fazem realmente. Tem muita pessoa que deixa o valor das posições dos fundos imobiliários exatamente proporcional a cada um. Ah, eu vou querer 20% desse, 20% desse, 20% desse, para não ter trabalho, porque fundos imobiliários te dá muito menos trabalho de cuidar, valoriza e desvaloriza muito menos, seguem os índices muito, pagam uma renda mensal
ali. Então a gente consegue ver uma boa diversificação em HSLG, um fundo de logística, certo? E XPLG também outro fundo de logística. Então ele tem 20 mil reais somente em fundos de logística. Beleza? Até então, né? Os primeiros, os maiores, são de fundos de logística. Depois a gente tem o GARI 11. Um GARI 11 é outro fundo também de logística, mas ele é um fundo híbrido. Ele vai ter logística e renda urbana, que são para supermercados, lojas de roupa, no demais, no varejo, certo? É um fundo muito bom de base 10. Gosto bastante do GARI 11, certo? Mas até então, os três primeiros com mais valor, os únicos com 10 mil na posição aqui, fazem parte do setor de logística, certo? Aqui a gente tem o New L11, que é um fundo que eu não gosto tanto. Ele é do setor híbrido, de lajes corporativas, se eu não me engano. Mas ele só tem 3 ativos no portfólio, paga um bom dividend yield, tá bastante descontado, cerca de 30% de desconto quase, valorizando bastante e um dividend yield muito bom para um fundo de tijolo, certo? Eu não invisto nele também pelo risco de ser só 3 imóveis alugados, beleza? Mas tudo faz parte da estratégia. Mas uma boa parte em RZTR 11. RZTR tem também uma boa gestão da Risa, um fundo que eu gosto muito. Ele investe em fundos de tijolo, mas do setor do agronegócio. Ele é meio que um fiagro, só que de tijolo. Isso é muito interessante. Se a gente vir aqui no portfólio dele, ele possui várias fazendas. Fazenda São Tomás, Fazenda Poranga, olha que legal. E tudo no Mato Grosso, a central das plantações, né, do agronegócio brasileiro, beleza? Muito legal o conceito da RZTR 11, posso fazer um vídeo só relacionado a ele, tá? Deixem aí nos comentários se vocês querem vídeos relacionados a somente um fundo, pra gente debruçar um fundo, por exemplo, a RZTR, ver os indicadores, entrar no relatório, ver tudo certinho. Acho que tem muita margem pra gente fazer isso. Não se esquece aí também de dar um like, ativar o sininho aí e se inscrever para se acompanhar minha jornada aqui. Vamos junto para atingir essa liberdade financeira, certo? CPTS, finalmente um fundo de papel. CPTS é um queridinho da bolsa também, bastante cotistas, quase 400 mil cotistas, uma variação boa para um fundo de papel, 14%. Ele está bem descontado atualmente por conta de algumas decisões da gestão que deu um conflito de gestão muito grande, porém eu acredito na gestão, é uma gestão muito boa e pode esperar essa valorização aí de 10% também do CPTS, um dividend yield um pouco abaixo para um fundo de papel, mas com bastante segurança, beleza? Temos HGLG, outro fundo de logística e tudo mais. Se a gente entrar na parte de gráficos agora, a gente consegue ver que os fundos imobiliários dele estão 68%. Então, aquela mesma estratégia que eu falei no vídeo sobre fundos imobiliários, como diversificar, montando uma carteira, a minha estratégia é 70-30. 70 em tijolo, 30 em papel. Lá tem todos os motivos. Se você quiser, eu vou deixar aí na descrição para você ver esse vídeo do porquê fazer essa divisão nos fundos. Mas ele também segue essa divisão, 20 em papel e aqui o outro que são basicamente os fiagos, certo? Então aqui 40% são em fundos híbridos, então ou em lajes e salários, ou logístico e varejo e tudo mais. E outros 35% somente em galpões, tá? Os 20% em papel, lajes corporativas e shoppings, certo? Eu aumentaria a minha posição em shoppings, tá? Acho shoppings uma posição totalmente viável e que vai se beneficiar no futuro, ainda mais nessa recuperação da pandemia, né? Então, eu acredito bastante nos fundos dos shoppings. Aumentaria bastante, pelo menos uns 15% aí em fundos de shoppings. Ele não tem praticamente nada em fundos de shopping. E ainda ele tem um fundo bom, né, que é o HSML, um fundo muito bom, mas ele não foca em fundos de shopping, eles focam em galpões logísticos, certo? E eu acho que é isso, acho que não precisa debruçar e passar por cada um dos ativos. Passando aqui para a aba de proventos, a gente consegue ver aqui que no ano de 2024 ele tem uma renda mensal média de R$400. A gente pode abrir para discussões sobre a rentabilidade dele, sobre como que tá a carteira dele, e eu acredito que ele tomou algumas decisões erradas ao longo do tempo, certo? A gente consegue ver aqui que ele tem uma rentabilidade negativa acumulada muito tempo, uma rentabilidade de -8 acumulada, -12, -2, agora é que a carteira dele está começando a ficar no positivo, mas que bom que ele teve essa mentalidade, ele não se desesperou, continuou aportando todo mês e agora está com uma rentabilidade um pouco mais positiva, uma variação positiva de 3%, uma rentabilidade começando a ficar
no positivo, certo? O patrimônio dele já está ficando mais de 11 mil reais de variação, certo? E os proventos dele aumentando mês a mês. Como a gente viu aqui, ele tem os 200 mil reais investidos e no mês 6 de 2024 ele ganhou e vai ganhar cerca de 2 mil reais. Então quase uma rentabilidade aí de 1% ao mês. Muito bom. Tá vendo? A gente consegue ver a escadinha aqui. Se a gente colocar anualmente até agora, já passou e muito o ano de 2023, até agora ele já ganhou 5 mil reais em proventos e vai ganhar muito mais. Tem muita empresa que tá para anunciar ainda na carteira dele. Acho que no geral foi isso. No geral, uma carteira muito boa, com uma variação boa, começando a ficar no positivo agora. Desejo todo sucesso, me inspiro bastante no Léo da Geração de Dividendos. Dá uma passadinha lá, vou deixar na descrição também, por conta que tô analisando a carteira dele, né? Lá você vai encontrar mais informações. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Considerem se inscrever aí no canal, deixem nos comentários a carteira para eu analisar, dar minhas visões, dar minhas dicas, ou ideias de vídeo mesmo. Ah, fala de tal fundo, fala sobre fundos imobiliários com vacância e tudo mais. Vai aí, vão me ajudando, que aí a gente vai fazendo essa troca, belezinha? É isso então, considere se inscrever mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio e